6:1 até o 8. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um altar, sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de vir por nós? Há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, nós te louvamos, bendizemos, glorificamos o teu nome, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre, Pai. E nós estamos aqui reunidos com a leitura de uma porção mais da tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe com a mesma. Ó Deus, fala conosco, fala com a tua igreja, com teus filhos. Senhor, que esta palavra venha hoje achar guarida em cada coração que aqui está, e venha produzir, Senhor, em cada vida aqui, ó Deus querido, o desejo de cumprir, de te servir e de andar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, queridos. Glória a Deus. Estamos diante de um texto da palavra de Deus bastante conhecida. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele já havia recebido da parte de Deus muitas revelações, tanto é que foram registradas por ele. E as revelações eram sobre o juízo de Deus às nações. Agora, quando ele chega no capítulo 6, nós vemos aí um encontro ou uma experiência sobrenatural de Isaías com Deus. Ele tem uma visão, e na sua visão extraordinária, sobrenatural, ele vê o trono do Senhor. E quando ele vê o trono do Senhor e vê os anjos ali à sua volta, e os anjos cobriam seus rostos, seus pés, e falavam uns para os outros, não falavam para ele, mas falavam uns para os outros. Interessante isso aí, né? Sempre a gente acostuma abordar da seguinte forma: o Senhor, os anjos do Senhor, ele se virava para o Senhor e proclamava que ele era santo. Mas o texto ele nos diz que os anjos falavam uns aos outros. Então uns dizia para o outro: santo é o Senhor. E Isaías, diante desta visão gloriosa, queridos, ele teve uma experiência
sobrenatural. E ele, então, diante de tudo isso, ele diz assim, ele se prostra, ele se lança ao chão, e ele diz assim, pronto, vou morrer. E ele reconhece a sua condição de pecador. E não só a sua condição de pecador, como a condição de pecador do meio das pessoas que ele convivia. Ele disse, vou morrer, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Só que aí um anjo do Senhor pega lá uma brasa do altar e vai até Isaías e coloca na sua língua. E ele disse assim, não, você não vai morrer, porque perdoado vai ser as suas iniquidades. Você vai ser perdoado, as suas iniquidades, seus pecados serão perdoados. Então, aí diante da misericórdia de Deus, da ação de Deus em favor de Isaías, e o Senhor então ele começa a clamar, Senhor, a quem eu enviarei? E Isaías então diz o seguinte, envia-me a mim. Envia-me a mim. Agora, é interessante, queridos, que tem um marco muito interessante e fundamental aqui que eu gostaria de explorar hoje um pouco com vocês. Porque a marca dessa experiência de Isaías com Deus, ela inicia dizendo o seguinte, em um ano que morreu o rei Uzias. O ano que morreu o rei Uzias. Primeiro, quem gostaria de ter uma experiência nova, mais profunda, mais íntima com Deus, diz amém. Amém. Todos nós. Todos nós queremos nos aproximar mais de Deus. Todos nós queremos desfrutar mais do amor de Deus. Todos nós queremos desfrutar dos benefícios que Deus tem para conosco. Mas Deus, ele formou o homem para um relacionamento. E um relacionamento, ele não é passivo só de uma pessoa. Você fica lá recebendo da parte de Deus. Deus, quando ele quiser, ele vem ao seu encontro. E aí você tem uma grande visão e tal. E a sua vida muda. Não. A Bíblia diz que quando nós o buscamos, nós o encontramos. Quando nós batemos a porta se abre. Quando nós pedimos, ele responde. Então, Deus ele sempre trabalhou com o homem, no homem, com a sua cooperação, com a participação do homem, quando eu falo homem e mulher, naturalmente. E aqui diz que no ano em que morreu o rei Uzias, quem era Uzias? Ou o que simboliza Uzias para nós? O que simbolizava Uzias? E eu gostaria de explorar um pouquinho o texto que fala sobre Uzias, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, a partir do versículo 16. Crônicas, depois nós voltamos nesse texto aqui. 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 16. Eu vou ler aqui rapidinho, a partir do 1, que fala do rei Uzias. Tá bom, queridos? Deixa eu ver ali o tempo que eu tenho, acho que dá tempo. Diz assim, acompanhe aí comigo. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos. Quantos anos? 16 anos. E o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei descansou com os seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias e de Jerusalém. Ele fez o que era reto
perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor Deus, o fez, nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o de Jabiné, e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod, entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que haviam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, e a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo as edificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhadeiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também em Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maaseias, oficial sobre a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que tinha a guerra contra grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Que tinha com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. E fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Esse homem inventou a catapulta. Como é que é? Catapulta. É catapulta? É? Está dando risada? Não sei. É? Tá bom. Ele que inventou o negócio lá, né? O negócio que atira pedra ao povo, para destruir as muralhas. Então, foi um rei, queridos, um menino de 16 anos, instruído por Zacarias, um sacerdote. Ele começou a colocar em prática e se propôs a buscar Deus. E ele começou a crescer grandemente, querido, com grande sabedoria. E ele foi conquistando o território dos inimigos, dos filisteus, dos amonitas e de todos os inimigos à sua volta. Ele foi conquistando território, chegou a sua fama até o Egito, e o Egito era uma das maiores potências da época. E ele então se edificou, se fortaleceu na agricultura, queridos. Ele fez cisternas, sistema de irrigação. Você imagina que 700 anos antes de Cristo, o homem usando da tecnologia. Já pensou um homem desse nos dias de hoje, né? Ele usando da tecnologia, da ciência, para fabricar armas de guerra, e fazendo torres para guardar a cidade, o deserto, a lavoura e tudo aquilo que ele tinha. Foi um homem impressionante para a sua época. E ele se fortaleceu muito enquanto Zacarias o orientava no temor do Senhor. Agora, vamos ver outra parte aqui, que é essa que eu gostaria de explorar um pouco mais com vocês. Mas havendo, versículo 16, mas havendo
havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria, me ajuda aí, irmão, para a sua própria ruína. Havendo-se já chegado num lugar de destaque, camarada era o cara, era o rei, ele era a pessoa mais destacada entre todas as nações, não havia perdido nenhuma guerra, um homem que tinha utilizado da ciência, agricultura, desenvolvimento agropecuário, desenvolvimento de irrigação. Mas aí ele chegou num lugar, queridos, que acredito eu, por abandonar os ensinamentos e a orientação de Zacarias, o sacerdote, ele exaltou o seu coração para a sua própria ruína. E aí cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu da testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa de sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais do rei, Atos do rei Uzias, aqui já vem falando lá do livro de Reis. Então, este homem se fortaleceu, e ele se achou por direito de queimar incenso na casa do Senhor. E a verdade é, queridos, que era uma função sacerdotal, não era uma função para o rei. Mas ele, se achando, ele entrou lá e ele pegou o incensário, e os sacerdotes veio e o repreendeu e disse para ele: você não pode ficar aqui, isso não é função sua. Mas ele se indignou, e indignar-se aqui quer dizer que ele se posicionou e ele disse: olha, eu sou o rei, e é o seguinte, eu vou queimar incenso aqui, e acabou. Então, o que eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos é o seguinte: o que Uzias simboliza. O que Uzias simboliza? A primeira coisa, anota aí, orgulho. Diga orgulho. Orgulho. Exaltou o seu coração depois que havia se fortalecido. Uzias teve o cuidado com tudo nas batalhas contra os filisteus, os árabes, os amonitas. Fez armas, usou da tecnologia, armas para guerra, torres para vigia. Aplicou ali a tecnologia na agricultura, foi um homem extremamente
próspero em tudo aquilo que ele fazia. Aplicou a sua inteligência, aquilo que ele tinha, tudo em fazer o melhor, e ele foi grandemente próspero. Só que, por outro lado, não vigiou ele o seu coração. E a verdade é que a palavra de Deus, ela nos informa o seguinte: guarda o seu coração para não pecar contra o Senhor. Então, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor Jesus é quem disse. Então, queridos, este homem, ele deixou que o orgulho, a prepotência crescesse, desenvolvesse em seu coração. E isso, querido, foi o que precedeu a sua ruína, que veio antes da sua queda. E é sempre assim, queridos, quando uma pessoa, ela começa a prosperar, se ela não vigiar, se ela não buscar em Deus a humildade, se ela não buscar em Deus um coração puro, um coração em Deus, queridos, o orgulho é uma das primeiras coisas, setas do inferno maligna, que é lançada, é a seta inflamada do inimigo. Aquele homem, ele começou a se achar: poxa, tudo aquilo que eu faço, Deus abençoa, tudo aquilo que eu faço prospera, tudo aquilo que eu faço é bem sucedido. Então, ele um dia se levantou lá, achando que podia fazer aquilo que os sacerdotes fora designado, e ele pegou o incensário e queria entrar no lugar de queimar incenso. Por quê? Porque o seu coração estava prepotente, orgulhoso, querido. Então, guardar o coração é algo que nós temos que fazer. Este Uzias nós temos que destruir em nós. Este sentimento de orgulho, de prepotência, nós temos que destruir em nós e manter em nós a humildade, queridos. A humildade, a submissão a Deus e aquilo que ele nos ordena. Outro rei que nós poderíamos tomar como exemplo aqui é o rei Nabucodonosor. No capítulo 4 de Daniel, o rei Nabucodonosor, apesar de ser um rei da Babilônia, ele que foi um homem que prosperou muito por conta das orientações de Daniel. Ele foi um homem que a Babilônia cresceu muito na sua época, mas um determinado dia ele chega e ele olha nos palácios, nas grandes construções, nas grandes obras, e aí enche o seu coração de orgulho e fala assim: olha, essas grandes obras que eu construí, que eu fiz, que eu, e a palavra de Deus fala assim que ele ficou e recebeu um espírito de loucura. Um espírito de loucura, e ele passou então, a partir daquele momento, queridos, ele perdeu a noção de tudo, foi para o campo, ele comia capim como os animais, cresceu as unhas, os cabelos nele, e ficou ali por um determinado e longo tempo, até voltar à consciência, e ele reconhecer que tudo aquilo era o Senhor quem tinha dado a ele, era o Senhor quem tinha concedido a ele. Nós poderíamos nos reportar também, queridos, a Herodes, um dos príncipes de Roma. Ele, um determinado dia, reuniu as pessoas. Ele havia mandado decapitar Tiago por conta de que os judeus e de que os religiosos, por conta da perseguição religiosa, e o povo gostou daquilo ali que ele fez, e ele sai no outro dia de manhã, e ele começa a falar às pessoas, aquela grande congregação que estava reunida, e as pessoas falam assim: olha, ele fala como Deus, olha, ele é o próprio Deus, olha, ele está como Deus. E ele foi se gloriando e tomando aquilo para si e enchendo o seu coração de prepotência. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, a Bíblia diz assim que ele foi comido de bicho porque ele não deu glória a Deus. Aleluias. Então, queridos, uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado
é com este Uzias, esse símbolo de Uzias, do orgulho, da prepotência, porque este é o ato em que precede a ruína e a destruição. Quem está entendendo, diz amém. Bom, outra coisa, queridos, é ultrapassar o que Uzias simboliza. Ultrapassar os limites. Diga ultrapassar os limites. Vocês estão comigo aqui? Diga assim, ultrapassar os limites. Ultrapassar os limites. Gostaria de atenção lá de todo mundo agora, do pessoal lá da galeria também. Uzias, queridos, entrou no lugar santo dos santos para queimar incenso, função destinada aos sacerdotes, só repetindo. Porém, ele achando que por ser abençoado em tudo aquilo que ele fazia, ele tinha o direito de fazer isso. E aí ele ultrapassa um limite. Apesar da sua posição, da sua condição, ele não poderia de forma nenhuma entrar no lugar santo dos santos para queimar incenso ao Senhor. Isso era uma função sacerdotal. Então, isso é um Uzias, é um mal de Uzias. E isso, queridos, nós estamos vivendo hoje uma geração em que os marcos dos limites têm sido quebrados. Em que a própria igreja, nós temos ultrapassado limites. Nós temos ido além daquilo que nós podemos ir. Feito coisas que não deveríamos fazer. Falado ou propagado coisas que não é para nós. Então nós vivemos hoje uma desvalorização dos limites. O que a ideologia de gênero ela prega? Você pode fazer tudo o que você quiser e tudo o que você tiver vontade. Você não deve reter nada. Você não deve se guardar em nada, porque se Deus o fez dessa forma, nem é citar Deus, mas se você tem essas vontades e desejos, é para você extravasar. E os limites têm sido rompidos. Eu tenho me assustado com algumas informações nas escolas, por exemplo. A diaconisa Denise, ela fala assim, olha, o senhor não sabe o que está vindo por aí. Mas para mim, criança e tal. Mas, queridos, eu tenho tido algumas informações que eu tenho assim me aborrecido, me entristecido, chorado diante de Deus, queridos. Porque são coisas que estão sendo, são marcos, é uma cultura que está sendo impregnada de que não precisa se ter limites, pelo contrário, se extravasa em tudo. E a verdade é, queridos, que estão querendo fazer com que a nação brasileira, eu sei que um dia vai chegar a esse ponto, mas, queridos, nós temos que nos posicionar contra isso, porque a verdade é que esse negócio de ideologia de gênero está virando uma verdadeira sodomia. Sodomia, queridos. Nós estamos vivendo dias, queridos, de trevas terríveis. Não precisa ter limites, pode ultrapassar todos os seus limites, pode fazer o que você quer, pode ser quem você quiser ser. Se você quiser ser um cachorro, você pode ser um cachorro. Seu espírito de Uzias, a prepotência, o orgulho, entrou no coração de Uzias. Não tem limite para mim, eu posso fazer tudo o que eu quero.
E aí nós estamos vivendo em uma sociedade que no ano de 2016 se suicidou 11 mil, quase 12 mil pessoas se suicidou, tirou a sua própria vida. Cada 42 ou 43 minutos se suicida uma pessoa no Brasil. Nunca se consumiu tanta droga como esta geração de hoje. Nunca se viveu tanta pornografia, nunca se viveu tanta depravação como a geração de hoje. Por quê? Porque não tem limites. Se ultrapassa todos os limites. E quando nós ultrapassamos limites, queridos, há consequência, querido, porque se você quisermos ter uma vida e ter experiência com Deus, se nós quisermos ter experiência mais profunda com Deus, nós temos que nos voltar ao limite que Deus estabeleceu, nós temos que nos voltar ao limite da palavra de Deus. Até aqui eu posso, daqui para lá eu não posso, mas todo mundo faz, mas eu não posso. Por quê? Porque eu tenho sobre mim um Deus todo-poderoso que dita o que eu posso e o que eu não posso. E o que eu não posso, eu não posso. Porque nem tudo que nós podemos, nós devemos fazer. Nem tudo que temos a liberdade de fazer, nós podemos fazer, querido. Nós temos que ser pessoas não robóticas, como o mundo inteiro está sendo. Ah não, vai todo mundo. Então vai todo mundo, é ideologia de gênero, todo mundo embarca naquela situação. Não, queridos, nós temos um Deus Todo-Poderoso, que Ele disse assim, olha, eu estabeleci limites, e se você ultrapassar os limites, pode ter certeza que o Deus que nós servimos, queridos, tem juízo. Ele trouxe juízo sobre Uzias, vai trazer juízo sobre esta nação, já está trazendo juízo sobre esta nação. Porque não tem limites. Davi, um dia de manhã, ele levantou-se de manhã, 300 mulheres, 300 concubinas. Mas ele olhou uma mulher, que era a mulher do seu soldado, e ele a desejou. E por ele a desejar e possuir, porque ele era o rei, ultrapassou limites. A consequência foi terrível, queridos. Na casa, na família de Davi, nunca mais teve paz. O filho teve incesto com a sua própria irmã. O outro filho matou esse filho. Depois, por fim, aquele outro filho morreu também. E foi assim um furdúncio terrível na família de Davi. Por quê? Porque ultrapassou o limite. Sansão tinha um voto com o Senhor, de ser nazireu. E ele tinha limites estabelecidos por conta do voto. Mas ele, queridos, por conta de ser uma pessoa destacada entre todos, receber graça, poder de Deus, ele começou a ultrapassar limites. Um limite sobre o outro. Foi lá no meio dos filisteus e disse ao pai, ó pai, eu quero esse daqui, essa mulher lá. Mas essa mulher é uma filisteia, ela não faz parte da nossa nação. Não, mas eu quero ela. Aí uma confusão no casamento, não deu certo, porque é tudo assim, querido, quando você ultrapassa limite, nunca dá certo. E nós estamos vivendo uma geração assim, queridos. As pessoas, os jovens das igrejas, eles estão namorando, já vai para a cama. Ultrapassa limite, querido. E se ultrapassar limites que Deus estabeleceu, a fornicação, o fornicário, ainda vai para o inferno, querido. E até Jesus voltar, ele vai para o inferno. Você sabe o que é fornicação, né? Fornicação é o casal de namorados que faz sexo antes do casamento. Só para ficar mais claro. Os fornicários não herdarão o reino do céu.
Os adúlteros, os casados que olham, que desejam, que têm relacionamento fora do seu casamento. E nós estamos vivendo assim hoje, queridos, não tem limites. Se ultrapassa limite por conta de qualquer coisa. Sansão ultrapassou os limites, todos os limites possíveis. Depois ele foi preso, perdeu a sua visão, ficou escravo, até morrer naquela situação. Uzias ultrapassou limites, querido, não era para ele entrar naquele lugar. Ele foi, entrou, insistiu em permanecer e ficou leproso. Então, nós estamos vivendo esses dias difíceis. É até complicado falar isso, querido, porque estão gravando aí, talvez vai para o YouTube depois, né? Pastor Demilson, vê lá. Daqui a pouco a polícia está aqui na minha porta. Mas é verdade, queridos. Mas eu não posso deixar de falar a verdade para você, porque eu quero que você vá para o céu e que você não vá para o inferno. Eu não quero te deixar você enganado. Se você vive uma vida de depravação, uma vida que ultrapassa os limites, que não observa os limites do Senhor, queridos, não tem como. Agora, outro sintoma de Uzias, irreverência, diga irreverência. Uzias, por ser rei, esqueceu de que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Soberano. Uzias, todo prepotente, se achando, entrou no lugar santo para queimar incenso. O sacerdote o repreendeu, o alertou do perigo. O alertou do perigo que corria, mas ele não deu ouvidos, insistiu na sua loucura. O irreverente não ouve ninguém, querido. Ele se acha correto. Ele não ouve ninguém. A irreverência hoje ela tem crescido, querido, nas igrejas. Quantos que entram no ambiente de adoração, porém a sua atenção não está no Senhor? Quantos que estão no ambiente de adoração, mas a sua atenção está voltada para o irmão, para a irmã, está voltado para a rede social, para o celular. Quantos que se achega diante do Senhor irreverente? Vivemos dias, queridos, de embriaguez do vinho deste mundo, que polui a nossa mente, nosso coração, o nosso subconsciente, que nos embebeda, que nos embriaga. E vai corrigir um bêbado para você ver. Entra um bêbado aí, você vê enquanto ele está aí, bêbado. Os meninos vão corrigir ele. Ele não aceita correção. Vai corrigir um irreverente. Ô fulano, você está na casa do Senhor, vê se você se comporta melhor. Para de conversar, para de olhar para o celular, volta a sua atenção para o Senhor. Você não manda em mim. Quem é você para mandar na minha vida? É irreverente. Está embriagado com o vinho deste mundo. Está tomado pelo espírito de Uzias. Não aceita a repreensão, não aceita a correção, espírito de reverência. Então, queridos,
Nós vivemos dias assim, de um povo irreverente. A gente vê as pessoas não têm mais reverência pela liderança, pelo pai, pela mãe. Né? Eu me lembro quando eu era menino, meu pai tinha 10 filhos. Em 20 anos, minha mãe teve 10 filhos, eu sou o 7º filho. Mas meu pai, ele não precisava falar com a gente. Porque a gente já sabia, querido, se ele estivesse conversando com uma outra pessoa, e um dos meninos ele passasse no meio, depois ele ia tomar um cacete. Então a gente não passava, querido. Quando a gente estava em algum ambiente que começava a conversar e tal, e ele meio do lado, ele só olhava para a gente. Hoje as pessoas, tá aí, o filho chuta a canela do pai e da mãe, bate no rosto, e o pai está dando risadinha. E aí ultrapassa todos os limites, queridos. Se torna filhos irreverentes. Você não vê na sala de aula, o professor está lá, quantos professores que tem agredidos aí que a gente vê na rede social, com o olho roxo. Por quê? Porque ultrapassa os limites, a irreverência total. E na igreja, queridos, quantos que a gente vê a irreverência, a falta de respeito, o comportamento errado, distorcido. Nós, queridos, servimos um Deus que Ele é Senhor dos senhores. É interessante que quando um bandido, ele vai e ele é preso, eu já vi assim essas situações, aí o camarada vai e ele é preso, o bandido. Aí na frente do policial é, sim senhor, sim senhor. O camarada falta uma reverência, sabe? E nós vivemos dias em que nós vemos essa irreverência. Então deixa eu te falar uma coisa para você, meu jovem, que está chegando aqui agora, você que está se aproximando das coisas de Deus, você que está tomando gosto por aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus tem experiência sobrenatural, Deus quer se revelar no seu trono de glória para você, Deus quer, querido, que você tenha uma experiência tão fenomenal, que você verdadeiramente olha para si mesmo e diz assim, olha, eu quero viver para Cristo. Ele quer isso, Ele quer que você desfrute o melhor dEle, mas saiba de uma coisa, você precisa fazer morrer em você esse espírito de reverência, esse Uzias terrível, do orgulho, da irreverência, do transgredir os limites, querido. Precisamos. Moisés foi falar com o Senhor e o Senhor se aproximou do monte, na sarça ardente, e ele foi falar com o Senhor disse assim para ele, olha aqui Moisés, primeira coisa, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Oh, queridos, nós não devemos idolatrar as 4 paredes do lugar, mas esse lugar foi separado para que nós pudéssemos adorar a Deus. Então respeite, tenha reverência. O Senhor disse para Moisés, Moisés, sobe aqui no monte, mas deixa o povo todo lá, porque se eles pisarem aqui no monte, eu vou matar todo mundo.
Agora, como viver o sobrenatural do Senhor? Primeira coisa, queridos, resistir Uzias. Resistir Uzias e tirar da casa do Senhor. Zacarias e os sacerdotes viu Uzias ficar leproso e logo o retirou do lugar santo. Isaías não sabia o que fazer, porque os seus lábios o condenavam. Porém se humilhou, reconheceu que era pecador, e o anjo do Senhor o tocou com uma brasa do altar e o purificou. Hoje o Senhor até aqui, hoje o Senhor ele está aqui neste lugar, com brasas do altar, que é a sua palavra, que é a sua instrução, para tocar em nós, tocar em nossos lábios, nas nossas vidas. E nos perdoar, nos limpar. Então ele está aqui, queridos, para tocar e queimar o Uzias da irreverência, o Uzias da insubmissão, o Uzias do palavrão, o Uzias da pornografia, o Uzias da fornicação, o Uzias do adultério, da mentira, do orgulho, da avareza, das drogas, do álcool, do maldito cigarro, da idolatria do futebol, da idolatria ao videogame, da ganância, do olho gordo, dos ciúmes, da inveja, da língua de trapo, da fofoca, da murmuração, da sensualidade, da nudez, da lascívia, do engano e de todo ato pecaminoso. O Senhor está aqui hoje para tocar em você, aleluia, com a brasa do altar e mudar a circunstância para a sua vida em nome de Jesus. Uzias leproso perdeu o governo do reino, da família, da própria vida. E isso desentronizou Uzias. Então, desentronizar Uzias, aprisionar, o que devemos fazer, querido? Ser tocado pelo Senhor. É permitir que a palavra produza em nós, queridos, santidade, mudança, transformação, que traga limites a nós, queridos, que traga temor a nós, ao nosso coração, que traga temor, queridos. O que precisamos fazer? É exatamente isso, queridos, precisamos desentronizar Uzias da nossa vida e aprisionar a vontade pecaminosa da carne, dos prazeres que são pecaminosos, e submeter nossas vontades à vontade do Senhor. É colocar Jesus, a palavra, no trono de nossa vida, é entregar o governo da nossa vida ao Senhor. Dizer assim: aqui está, Senhor, governa meu coração, minha vida, a partir de hoje. Eu quero ser governado por Ti. O que precisamos fazer, queridos, para viver o que Isaías viveu? Matar Uzias. Diga: matar Uzias. De que forma podemos destruir Uzias? Ao ponto de dizer como Paulo: já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. De que forma? Só conseguimos, queridos, se encarcerar Uzias num lugar à parte. Tiraram Uzias, arrumaram uma casa à parte do reino e disse: agora você vai morar aí porque você é um leproso. E Uzias perdeu o governo de Israel, o governo da sua família e o governo da sua própria vida, porque ele não podia nem sair dali mais. Então, é desentronizar Uzias do nosso coração. E dizer a Uzias: você não vai reinar mais sobre mim. O meu governo vai ser o Senhor.
De que forma nós podemos matar Uzias? Encarcerar ele para o lado de fora do nosso coração. Encarcerar ele, queridos. Só conseguimos se encarcerar Uzias num lugar à parte. E ali matar ele de desnutrição. E o que nutre Uzias? O que fortalece, o que dá força a Uzias? É o pecado. É o orgulho, é a prepotência. Quando resistimos o diabo, queridos, ele foge de nós. Nós temos que nos posicionar como soldados e resistir o imperador das trevas sobre a nossa vida. Quando nós o resistimos e nós nos revestimos da armadura do Senhor, ele vai fugir, querido. Não tem como, não tem nada, não tem para ele. Então nós matamos Uzias de desnutrição. Quando você deixa, abandona, você resiste aquilo que você tem vontade, sim, mas que é errado. Você vai se fortalecendo no Senhor, você vai se fortalecendo, Uzias vai perdendo a força. Quando você se alimenta do Senhor através da meditação, da oração, da vigilância, da comunhão, da adoração, do louvor, da assiduidade na casa do Senhor, certamente Uzias será aniquilado. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, disse Isaías. No ano, no dia, na hora que você fizer morrer o rei Uzias em você, você vai ter uma experiência que você está esperando em Deus. Aleluias. No ano em que morrer o rei Uzias, a experiência que você vai ter com o Senhor vai ser tão grande e tão gloriosa, que o Senhor vai dizer: a quem eu vou enviar? E você vai dizer: eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim, aleluias, estou preparado. Fica de pé, aleluias. Oh, glória a Deus.